Bom dia, caro estudante de primeiro ano de ensino médio integrado do Instituto Federal Catarinense, campus de Videira. Hoje, dia 2 de abril de 2020, 16 dias aí que estamos em casa, né, em quarentena, para um bem melhor. Venho aqui então gravar essa primeira videoaula que encaminha as nossas atividades remotas. Muito bem. Então, basicamente, eu vou abordar aqui 3 temas, que é o plano de ensino, o plano de atividades remotas, o guia de todos os trabalhos que vocês vão fazer em vossas casas e um pouco do conteúdo que nós vamos abordar. Então, se a gente for recapitular um pouquinho das 4, 5 primeiras aulas de filosofia que a gente teve, a gente percebeu que a filosofia ela tem como característica principal o exercício da dúvida, do questionamento, do pensamento próprio, da atitude crítica diante da realidade. Muito bem, esses basicamente foram os conceitos, né? foram as atividades que a gente discutiu, ou seja, características de filosofia. Remotamente, eu sei que aí nas nossas casas nós vamos abordar então o final da unidade 1 do plano de ensino de filosofia. Então, se presencialmente a gente tratou do que é filosofia, como ela funciona, como a gente pode praticá-la no cotidiano, nestas atividades remotas que iniciamos hoje, trataremos então da relação entre mito e filosofia, ou seja, da passagem da consciência mítica à origem da filosofia. Como que o mito trabalha no senso comum e como que o mito foi condição de possibilidade para a gente ter filosofia crítica, racional, etc. Então, basicamente são esses 2 conteúdos, né? A passagem do mito à filosofia, ou seja, a relação entre filosofia racional e mito como algo ligado ao senso comum. Se a gente for... vocês vão acessar ao SIGA e vocês vão encontrar lá a postagem de um documento que se chama Plano de Atividades Remotas, onde o professor abordou a questão da metodologia, dos objetivos e os conteúdos a serem tratados. Então, como metodologia, a primeira situação é que todas as atividades elas iniciam no SIGA-A, que é a nossa ferramenta institucional e que todos têm acesso, desde que tem internet, e culminam no SIGA-A, ou seja, o trabalho final que vocês vão produzir também deverá ser postado no SIGA-A. Então, metodologia, recursos didáticos, vou ler rapidamente aqui. Leitura de artigos propostos, análise de videoaulas, análise de documentário, participação de fóruns no SIGA e postagem de trabalhos. Tudo isso será mediado através do SIGA, do canal do professor Sérgio, que eu já peço que vocês curtam lá, do material, etc. Né? Os objetivos dessas atividades remotas são 2. Vou lê-los aqui. Compreender a filosofia como uma forma racional de entender a realidade e de se situar no mundo, e entender as diferenças entre as formas míticas e racionais de compreensão do mundo. Está relacionado à unidade 1 do plano de ensino, tem 3,5 horas, 3 horas e meia de duração, o que equivale a 4 manhãs, 4 aulas, né? Essas atividades elas se propõem a uma avaliação que deverá ser posta para aqueles que têm possibilidades até dia 19 de abril, às 23h59, um texto dissertativo. Então, lá no SIGA vocês vão encontrar um fórum permanente de dúvidas, que será a forma oficial de atendimento ao aluno, a forma oficial, onde vocês vão postar as suas dúvidas. Isso não impede que você mande um e-mail para o sergio.correia@ifc, depois está nos documentos, que você entre em contato através da própria caixa de comentários do canal do YouTube do professor, onde estará este vídeo postado, que você acesse as redes sociais do professor, o Instagram lá, que é o @sergio.pilos,
o Twitter, que é o @profsergios, e o Facebook, professorsergio.231. Tudo isso vai estar nos documentos, depois vocês acessam. Então esse é o nosso plano de atividades remotas, que todas as coordenações de cursos vão receber e que o professor produziu. Agora vem um material muito importante, que é o guia de atividades remotas, que é efetivamente o que vocês vão ter que fazer aí na casa de vocês. Então, o primeiro passo é acessar esta videoaula e olhá-la. O segundo passo, há um link, então, nesse documento que dá para uma videoaula chamada Mito e Filosofia, produzido pelo portal Brasil Escola. Está disponível no link do documento, depois vocês acessam. Após vocês olharem esta videoaula, que deve ter em média 20 minutos, vocês vão acessar um artigo cujo título é O Mito na Sociedade Atual, que é do autor Michael José. Também está disponível em um link que está nesse documento, depois vocês vão ter acesso. Há uma tarefa muito importante. Primeiro, há 2 fóruns no SIGA. Um chamado que é o Fórum de Dúvidas, repita aqui, Fórum de Dúvidas, e você vai ter que acessar esse fórum lá do seu smartphone, do seu notebook, do seu computador, e dar um OK. O que significa esse OK? Significa para mim, professor, de que você está tendo acesso a esse material, você está tendo acesso ao conteúdo. E há um outro fórum, que é o fórum chamado Mito e Filosofia. Lá há uma questão bem simples, uma afirmação bem simples, e o professor pede que você tome posição diante daquela questão. Então é a forma da gente interagir, né? Já que filosofia envolve sempre discussão, debate, tomada de posição, argumentação. Então é a forma de você argumentar sobre uma frase que tem lá. Então é o segundo fórum, chamado Mito e Filosofia. Você tem até dia 19 de abril para acessar esse fórum e inscrever lá. Esse guia que eu estou falando aqui, ele contempla uma avaliação. Então, escrevi ali. Após ver a videoaula, ver a videoaula, essa que eu estou fazendo aqui, ver o documentário que está lá no link acima, ler o artigo e participar do fórum, poste até a data de 19 de abril de 2020, às 23h59, um texto dissertativo em formato .pdf, na tarefa que eu vou disponibilizar lá virtualmente, que se chama Postagem do Trabalho Dissertativo. Então você vai acessar lá no SIGA o link Postagem do Trabalho Dissertativo, que estará como uma tarefa, e vai upar, né, vai fazer subir a sua dissertação. Portanto, vai usar sempre a plataforma SIGA, né, que é a nossa forma de comunicação oficial. O texto pode usar outros autores, desde que, entre aspas, deve ter no mínimo 20 linhas, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão, como toda e qualquer boa dissertação. Então esse é o guia de atividades remotas, ou seja, que efetivamente vocês têm que fazer. Então eu vou recapitular aqui. Primeiro, ver esta videoaula do professor Sérgio. Segundo, acessar a aula do canal Brasil Escola. Terceiro, acessar e ler o artigo O Mito na Sociedade Moderna. Quarto, participar do fórum Mito e Filosofia. E por último, subir um trabalho dissertativo até dia 19 de abril no link da tarefa Postagem do Trabalho Dissertativo. Então, qualquer coisa, todos esses passos do guia estarão no SIGA e na descrição desta videoaula. Mas é sempre muito importante, eu friso que é muito importante. Todas as atividades elas iniciam no SIGA e terminam no SIGA, que é a nossa ferramenta institucional. Sobre o conteúdo, meus queridos, então, e esse é o último tópico desta videoaula. Então, o conteúdo é mito e filosofia. Se a gente for lembrar das aulas do professor Sérgio,
A gente trabalhou lá 4 grandes questões: de onde viemos, para onde vamos, o que é lícito fazer, quem é o ser humano. Quando a gente fala do mito, estou falando especificamente do mito na Grécia Antiga. Portanto, estou falando de um tempo há 2.700 anos atrás de nós. Ou seja, 7 séculos antes do nascimento de Cristo, que é a nossa base para a gente ter história. Então, os gregos, a primeira formulação para uma resposta à pergunta de onde viemos, ela não foi uma resposta racional, ela não foi uma resposta científica, ela foi uma resposta com base em mitos, as chamadas teogonias, as cosmogonias, ou seja, uma forma de explicar a origem do mundo, não através de um dado da ciência, não através de uma evidência da realidade, mas através de algo fantasioso, aquilo que era mito. Então, só que se passaram 4, 5 séculos e as pessoas começaram a exercitar a filosofia. O que é exercitar a filosofia? A atividade da dúvida, a atividade de pôr em questão, a atividade de não aceitar tudo como evidente. E começaram a produzir respostas racionais para a origem do cosmos, a origem do mundo. E, obviamente, essas respostas racionais se confrontaram com as respostas mitológicas oferecidas pelos deuses ou pela crença dos gregos. Então, esta é a relação inicial da filosofia com o mito. É uma relação de crítica, é uma relação de questionamento e uma relação de postular coisas novas. Ó, o Francis Bacon está latindo lá fora. Fica quieto aí, Bacon. Muito bem. Então, todas as atividades que vocês irão realizar, seja vendo a videoaula que tem o link no guia, seja lendo o artigo, seja olhando essa própria videoaula do professor, tem como meta, como objetivo, fazer com que compreendamos esta relação entre mito e filosofia. Uma relação que não foi sempre harmoniosa e que produziu muitas ciências. Mas a produção de ciências, como física, matemática, astronomia, química, é um conteúdo posterior. O que nós temos que entender agora é como houve essa relação crítica entre uma resposta mitológica e uma resposta racional àquela pergunta fundamental: de onde viemos? Meus queridos, saliento, acesse o Fórum de Dúvidas, acesse o Fórum Mito e Filosofia, veja a videoaula, leia o artigo e analise, produza o seu texto, tire suas dúvidas, seja através do canal do professor no YouTube, seja através do Twitter do professor, seja através do Instagram do professor ou do Facebook do professor e, claro, no Fórum de Dúvidas do SIGA. Dito isso, meus queridos, vou parando por aqui. Que vocês tenham serenidade para se cuidarem daqui das pessoas que vocês amam. Contem conosco para qualquer coisa e vamos pensar que seremos pessoas melhores e uma sociedade melhor depois disso. Abraço, até a próxima. Vou desligar a câmera aqui.